Primeiramente, queria dar boa noite a todos os presentes, aí, os colegas aí que estão aqui presentes da faculdade. O evento que a gente está organizando é a Semana Fotovoltaica, a primeira semana fotovoltaica realizada aqui. O evento está sendo organizado pela equipe do capítulo estudantil, o I3E PELS, o FMS. O presidente é o Thiago, que está aqui participando, mas não está podendo falar muito aí devido a uma operação de siso. A ideia do capítulo é poder organizar eventos, tanto como palestras, também como atividades assim de estudo, para ajudar os acadêmicos a terem contato com outros profissionais, conhecerem pesquisadores de fora, adquirirem uma nova perspectiva, né, a respeito da profissão e tal. E a Semana Fotovoltaica é um dos eventos que a gente está realizando. Quem está organizando é o Thiago, a Wislaine e eu aqui. Sou o Renan, para quem não me conhece. Bom, pessoal, durante toda a semana a gente realizou várias palestras. A segunda-feira a gente teve uma palestra às 18, no restante dos dias a partir das 18h30. A gente vai deixar disponibilizado no canal o PELS, o FMS, no YouTube. Podem seguir, compartilhar lá, também tem uma página no Instagram. A gente já está com algumas das palestras lá no canal. E só a palestra de segunda-feira. Eu acho que alguns aqui tentaram assistir, né? A gente teve alguns problemas com a transmissão, mas a gente está com a palestra, boa parte dela gravada, só falta finalizar a edição, daí a gente vai colocar lá. Todas as palestras são de temas bem relevantes, assim, para a gente que está se formando agora e que ainda não conhece muito bem como é o mercado, principalmente o assunto de energia fotovoltaica, que tem estado tão alto, né, na área do mercado nos últimos anos aí. Beleza, eu vou pedir então para os colegas aqui se apresentarem. Eu acho que alguns já são bastante conhecidos de vocês, né? O primeiro que está aparecendo aqui para mim, o Lucas, pode se apresentar aí para o pessoal? Claro, certeza. Então, pessoal, meu nome é Lucas, para quem não me conhece ainda. Eu formei na FMS em final de 2018. Né? Durante a graduação, eu participei do grupo PET, 3 anos no grupo PET. Depois, participei como monitor de algumas disciplinas ainda. E aí, no final, né, eu fui atrás de estágio só no final. Acabei estagiando numa empresa de projeto elétrico. E aí, já no final da graduação, já começou o interesse pela energia fotovoltaica, que até porque meu trabalho de TCC foi um projeto de uma usina, né, de 1 megawatt. E aí, saindo da graduação, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos, pegando por fora, eu pegava com preço bem abaixo, e aí esse ano, junto com o Gustavo, a gente iniciou a Solariza e estamos aí na batalha todo dia. Então, acho que Renan, sua voz não está saindo, seu som. Perdão. Pode ir agora, Gustavo. Muito bem. Primeiro, boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Com o intuito de aprender também. Nós também estamos querendo aprender aqui nesse bate-papo. E, para ser breve, eu colei grau no início desse ano, né? Fiz as minhas últimas disciplinas no final de 2019. Colei grau no início desse ano. No período acadêmico, né, eu fiquei por 2 anos num projeto de extensão, depois fiz mais 1 ano de PIBIC, e só depois desses 3 anos também, já mais para o final da faculdade, eu comecei o estágio também, fiz o estágio na assessoria de planejamento e orçamento da Energisa, e depois que eu concluí o curso, saí do estágio, como o Lucas já falou, o spoiler dele é o mesmo que o meu, né? Aí a gente acabou alinhando objetivos e começou
essa ideia, né, que a gente está batalhando bastante. E é basicamente isso. Não vou me alongar. Beleza, valeu, Gustavo. Karen, quer dar sequência pra gente? Beleza. Bom, não é muito diferente a minha trajetória dos meninos. Eu fiz o curso e no final do curso que eu fui procurar estágio. Era para ter acabado o curso em 2018, eu procurei estágio, fiz o TCC, prolonguei mais um aninho aí também, fazendo o TCC. E fiz estágio primeiro. Os meninos começaram com a área de elétrica, eu já comecei direto na área de fotovoltaica. Eu fiz estágio numa empresa de fotovoltaica. Depois eu fui para outra empresa, fiz 6 meses na fotovoltaica, depois eu fui para outra empresa e fiquei mais 6 meses. A outra empresa era de instalações elétricas no geral. E depois que eu terminei a faculdade, eu até entrei numa empresa para trabalhar, mas eu acho que eu poderia ampliar muito mais. Eu descobri que eu poderia ampliar muito mais meu potencial se eu pudesse dedicar parte do meu tempo também a criar a minha empresa, a minha imagem e trabalhar vendendo o meu serviço para muitas outras empresas. Então, foi aí que eu comecei a entrar no mercado também. Bacana, Karen, obrigado. Passar agora para o Felipe. Boa noite, vocês estão me escutando? Sim, pode continuar. Eu formei em 2019, eu fiz 2 anos de extensão, 1 ano de PIBIC, e durante os 2 últimos anos da minha faculdade, eu consegui um estágio, não pelo fato da remuneração ser boa, mas sim pelo aprendizado, foi muito grande nesse estágio que eu consegui durante a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, surgiu uma oportunidade de emprego na MS Energy, que é uma empresa que mexe com fotovoltaico. Durante o meu estágio, eu mexi tanto com a parte elétrica como fibra ótica, subestação, fotovoltaico também. Então, o meu estágio foi um grande aprendizado para alavancar essa oportunidade de conseguir esse emprego na MS Energy. Isso é tudo. Beleza, obrigado, Felipe. Pessoal que está aí, né, participando, podem fazer perguntas pelo chat ou pode mandar um aviso de que quer perguntar, que a gente libera o áudio também para perguntar. Para dar início, eu preparei aqui algumas perguntas para a gente dar um norte aqui para começar. Depois o pessoal também os palestrantes aqui vão fazer uma pequena apresentação, cada um ali, alguns prepararam. E daí a gente vai continuar respondendo aqui as dúvidas de vocês. Hoje a ideia é a gente trocar conhecimento aqui com o pessoal aí que já está no mercado e a galera que tá se formando agora e está no início da faculdade, pelo meio da faculdade. Queria saber dicas, conselhos dessa galera aí. Beleza então, pessoal? Eu acho que eu vou começar perguntando aqui pro Lucas, daí na sequência os outros vão contribuindo com a pergunta aí, beleza? Olha aqui, Lucas. Em um dos dias das nossas palestras, foi dito que... Opa, perdão. Está o barulho de alguém aí. Olha, em um dos dias da palestra, foi dito que quando se forma, é necessário que a gente dê passos pequenos. Aí na opinião de vocês, aí na realidade do mercado, vocês chegaram a fazer projetos onde vocês não ganharam nada ou quase nada, apenas pela experiência? Olha, eu particularmente, no meu caso, né, eu não... Os projetos que eu comecei, eu já consegui ter uma remuneração, mas o que eu indico para todo mundo, assim, é que durante a graduação, qualquer oportunidade que tiver, tem que agarrar. Como o Zeferino mesmo disse, no estágio dele, apesar de a remuneração lá não era muito boa, deu para aprender muito, né, e isso ajudou ele a chegar onde ele está. Eu mesmo, quando comecei o meu estágio na empresa de projeto elétrico, eu fiquei quase 6 meses sem receber nada, né, só gastando ainda com locomoção, mas
o aprendizado lá também foi de grande valia, até pelo fato de saber como uma empresa funciona, quais os problemas que você pode ter depois de formado e tudo mais. Isso ajuda na formação. Porque, pelo menos na minha opinião, assim, né, a faculdade às vezes acaba focando muito na parte teórica e, acho que isso até vai ser tema das próximas perguntas. E aí a parte de empreender, como organizar, como ir atrás de cliente, como você consegue cliente, isso acaba ficando para trás. Então, é uma coisa quando você se forma, você cai na realidade e vê toda essa necessidade aí. Sobre esse assunto, a minha resposta é isso. Eu acho que para pontuar um pouquinho mais sobre o que o Marx falou, a questão, por exemplo, nem sempre surgiu a oportunidade de fazer um projeto, mas a oportunidade de participar com algum conhecido. Muitas vezes você conhece um engenheiro, conhece um amigo que está fazendo um projeto e você poder participar também já é uma grande valia. Só o fato de você estar no meio do campo, aprendendo, vendo a prática, já é uma grande valia. Já. Gustavo, quer comentar? Concordo absolutamente com o Lucas e com o Felipe. Com certeza é bom quando a gente tem a oportunidade de ser remunerado, mas, olha, eu diria que principalmente para essa área, talvez, se você pode estar em campo, mesmo que você não esteja ganhando nada, mas, dando um exemplo meio bobo, mas se você puder estar vendo como é que se aperta o parafuso ali da maneira correta, esteja vendo, esteja aprendendo. É muito importante. Que você tenha alguma noção além da teórica, né? E, assim como o Lucas comentou, meu estágio foi muito produtivo para mim, principalmente na parte de entender como é que funciona uma empresa, como é que se planeja uma empresa, como é que se lida com questões orçamentárias, né? Então, assim, e mesmo questões de relacionamento no trabalho. Então, todas essas questões você não aprende na cadeira universitária. Você tem que sair, você tem que ter um pouquinho de experiência prática. Só isso. Beleza. Karen, você tá aí? Então, é basicamente isso que meus colegas falaram. No meu caso, eu acho que, assim, não dá para você ter uma... No meu caso, eu não falo que eu faria um projeto no início, assim, com uma remuneração zero, né? Só por fazer um projeto. Ainda mais quando você assina um projeto, você tem o seu nome, você tem o seu CREA. Então, eu acredito que a gente tem que cobrar, mas por ser iniciante, é legal você baixar um pouquinho o valor. Eu fiz uma pesquisa de mercado no começo e vi quanto que o pessoal cobrava e falei assim, não, eu não tenho tanta experiência quanto eles, é até injusto eu cobrar o quanto eles cobram. Então, para conseguir o cliente, eu baixei o valor e fiz vários projetos assim, porque você precisa no início mesmo baixar para você conseguir pegar aquela prática, conseguir pegar aquela manha. Assim você agrega o valor ao seu produto e aí você pode subir o preço dele. Só pontuando, eu acho que eu falei e não respondi. Eu não fiz nenhum projeto de graça. Concordo com a Karen. Se você está fazendo, se é sua responsabilidade o que está sendo feito em campo, eu acho que você tem que receber por isso sim. Porque é aquela coisa, né? Óbvio que ninguém vai fazer uma coisa mal feita para dar ruim. Mas digamos que dê. A responsabilidade é sua. Sim, exatamente. É seu nome que você está colocando lá no projeto, né? E é você que eles vão recorrer, e aí financeiramente você vai ter que, até assim, pode ser que você tenha que responder financeiramente. Então, você tem que, pelo menos, cobrar, nem que seja valor baixo. Agora, eu também acompanhei o trabalho de outros engenheiros. É sempre legal se você conhecer um engenheiro, falar assim, eu posso acompanhar o seu serviço de graça ali, minha mão de obra aqui, só para acompanhar, só se eu puder te ajudar um pouquinho, só para receber experiência, isso aí é legal.
Bacana, pessoal. Podem ir fazendo perguntas pelo chat aqui, os participantes. Vou passar para a próxima aqui. Quando o assunto é mão de obra, vocês tiveram acesso a cursos profissionalizantes depois de formados? Ou então também tiveram a oportunidade de contratar algum profissional para executar um serviço, algum projeto que vocês elaboraram? O que vocês me falam disso? Lucas, pode começar? Eu acho assim, os projetos que particularmente eu peguei, né, e até fui o responsável, né, da execução e tudo, eu sempre busquei terceirizar, né, até porque eu nunca fiz um curso técnico específico, né, para instalação de fotovoltaico, por exemplo. Então, sempre busquei terceirizar e sempre ficar acompanhando de perto, até para a questão de aprender cada vez mais com quem está sempre instalando, estava sempre mexendo com isso. Então, os primeiros projetos que eu fiz, eu acompanhei bem de perto mesmo para conseguir aprender o máximo, né, com as pessoas que estavam ali instalando o sistema. Karen, quer dar sequência? Legal. Eu acho que, não sei se talvez seja a minha opinião, a minha visão de engenheira, mas eu acho que o engenheiro, ele não é para a gente estar ali instalando, né? Não é para a gente estar ali botando a mão na massa, pegando o painel e instalando. O engenheiro, ele gerencia. Então, a mão de obra, eu terceirizei também, e é muito mais rico em conhecimento quando a gente faz esse gerenciamento, quando a gente acompanha a obra, e a gente pode aproveitar mais o nosso tempo também para se dedicar a buscar novos clientes quando a gente terceiriza, quando a gente só acompanha a obra. Então, eu acho que é legal terceirizar, e a questão dos cursos, como você perguntou no começo também, eu fiz curso quando eu fiz estágio. Quando eu fiz estágio, eles disponibilizaram o curso gratuito, então foi foi muito legal, foi uma oportunidade muito boa, porque os cursos são na maioria pagos, mas se você pesquisar bastante, se você conseguir garimpar, às vezes tem uma promoção, é muito legal você fazer o curso, porque a graduação, ela te dá um norte, ela te dá aquela superfície, a superfície não, pode dizer que dá a base para você. E aí, na execução do produto, é legal você fazer um curso para você se especializar naquilo. E, assim, curso a gente sempre tem que estar fazendo, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se especializando, porque toda hora muda, material muda, então você precisa conhecer tudo isso. Se você vai trabalhar, se você vai trabalhar como engenheiro, colocar a sua cara ali na empresa, colocar a sua cara ali no projeto, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, eu acho muito importante essa questão dos cursos. Felipe? Na época do estágio, eu tive a oportunidade de fazer um curso. O meu chefe disponibilizou um curso para mim durante o meu estágio, mas, que nem a Karen falou, o engenheiro sempre tem que ser responsável pela obra, sempre tem que gerenciar, verificar os pontos fracos e fortes da obra, porque muitas vezes a obra sempre acontece um problema, um imprevisto. E o engenheiro presente na obra, ele pode verificar para que não ocorra novamente, porque muitas vezes o imprevisto, algum erro, algum problema pode causar não só consumindo o tempo do engenheiro, mas também muita mão de obra e recurso, né? Que é o que o engenheiro ele está lá para fazer isso, gerenciar. Beleza, Gustavo? Concluindo sobre essa pergunta, um pouco já do que o Lucas falou, né? A gente, baseado em colegas profissionais com mais experiência, que nos deram também insights muito valiosos para a gente estipular como seria a nossa forma de trabalho, né? A gente decidiu terceirizar, mas a segunda profissão de todo engenheiro é ser um resolvedor de problema. Sempre tem que dar um jeito de resolver um problema. E, no nosso caso, trabalhando com o sistema fotovoltaico,
Se você não souber como é que é feito, você não sabe dar uma possível solução que seja econômica, que seja correta, que seja segura, né? Então, é importante a gente participar justamente para aprender, né? Como a gente gerenciar é saber o que está sendo feito e poder ajudar, né? Ainda que não seja a sua mão ali na massa, apertando, etc. E, bom, já vou me adiantar aqui até responder a pergunta que o Marcelo fez. A nossa empresa trabalha com projetos e com execução, e as dicas para acompanhar esse tipo de obra é justamente isso. Esteja, esteja em cima, saiba o que está sendo feito. Se você nunca viu um grampo de uma placa sendo apertado, como é que você sabe como é que isso tem que ser feito? Se o seu funcionário aterrou ou não? Lógico que você tem que ter funcionários competentes, que aprenderam, que têm experiência, tudo, mas você não pode ser menos profissional e menos capaz também. Você tem que entender tudo. E os pontos que você mais deve ter atenção é justamente isso. Tá sempre atento, tá olhando, tá sabendo, né, de perto. E, bom, é isso. Acho que eu terminei ninguém. Beleza. Eu vou ler a pergunta aqui do Marcelo, não sei se todo mundo viu. Marcelo Soares perguntou: a empresa de vocês trabalha com projetos e com execução? E quais são as dicas para quem acompanha a execução desse tipo de obra? Quais são os pontos que devem ter mais atenção? Felipe, pode ser? Pode. É que nem o Gustavo estava falando. Durante a obra sempre surgem vários pontos. Então, o engenheiro ele tem que saber o que está sendo feito para saber o que está acontecendo de errado para que não ocorra novamente. Então, é que nem ele falou, se o engenheiro está lá e não sabe que o funcionário está fazendo corretamente, como que ele sabe que aquilo está errado ou está certo? Então, o ponto mais forte é você ter conhecimento daquilo que está sendo executado, porque muitas vezes aquilo está sendo de forma executada errada, isso vai gerar custo, vai gerar gasto, e muitas vezes pode acontecer de uma fatalidade, porque a energia solar é muito perigoso, manuseada de forma incorreta. Então, sempre tem que ter profissionais capacitados para isso, e você saber o que está executando e aonde você quer chegar, esse é o ponto mais forte. Bacana. Karen, quer comentar alguma coisa? Eu acho que tudo se inicia, né, quando você vai fazer o projeto, na minha visão. Primeiro a gente faz um projeto bem feito e depois acompanha se esse projeto está sendo executado da forma que você fez. Então, eu acho que fazendo vistorias, quem já fez o projeto, eu não sei vocês, mas quando eu faço um projeto eu sei exatamente o que eu pedi nele. Então, quando eu vou vistoriar, eu sei olhar e saber se eles estão executando da forma que eu fiz o projeto. Então, é nesses pontos. Saber se eles fizeram exatamente como você projetou. E também acontece, como o Gustavo falou, de ter problemas, né? A gente sempre tem problemas. E o engenheiro é para isso. Por mais que você visite o lugar antes, que você faça o projeto certinho, na hora de executar, vira e mexe aparece um problema. E quanto melhor você tiver feito aquele projeto, mais fácil vai ser a resolução desses problemas. E o engenheiro está aí para isso, para resolver esses problemas. Lucas, quer complementar a resposta do Gustavo? Complementando assim, quando a gente fala, né, que é importante você saber cada etapa do projeto e tudo mais, e aí pode entrar a parte, mas eu estou iniciando agora, como que eu vou saber, né, o que é certo, o que não é?
Aí que entra também a importância de quando na graduação, se você tiver a oportunidade de acompanhar a obra, tá ali com alguém que já tem experiência e está adquirindo esse conhecimento, é muito bom. Então, é a dica aí que eu cumprimento no que os colegas falaram. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat da nossa companheira Wislaine Carneiro. Qual a opinião de vocês sobre o uso de transformador e autotransformador nos projetos? E vocês têm alguma preferência? Karen, quer começar? Eu, na verdade, se eu puder, eu não coloco o transformador no meu projeto. Porque a gente tem as perdas no transformador, né? E aí você, às vezes, tem que sobredimensionar o sistema para você compensar isso. Então, de início, se eu puder não colocar, eu não coloco. Mas eu prefiro o autotransformador por questão de volume mesmo. Caso não tenha esse problema do tamanho, pode ser o transformador comum. Mas por questão de tamanho, de espaço, eu prefiro o autotransformador. Felipe? Então, nas minhas obras eu uso tanto transformadores como os autotransformadores. Autotransformadores a gente usa até a potência de 112,5, que aí já parte para a parte de demanda, que usa a parte de transformadores. Então, eu uso autotransformadores de todos os tipos, do 35 kVA até o de 200 kVA. Então, eu não tenho uma preferência, porque, querendo ou não, eu vou ter que usar um deles, dependendo do tamanho do sistema. Muitas vezes você tem um sistema que tem que suprir um mercado. Muitas vezes o mercado ele já tem um transformador dele, próprio dele, e você precisa colocar um autotransformador no seu sistema. Geralmente aí você não tem como contornar isso. Então, eu sempre uso dos dois, então não tenho muita preferência. Lucas? Quer dar sequência? A questão do transformador é que às vezes não tem muita escapatória, porque conforme a potência do sistema vai subindo, se você for manter ele em 220, a própria seção do cabo fica uma coisa absurda, né? Até por isso que inversores mais potentes, geralmente a saída não é 220, né? E aí te obriga a sempre usar um autotransformador. Eu, particularmente, só cheguei a fazer um projeto que tive que usar um autotransformador, então é isso. Pode ir, Gustavo? Começando falando o que a Karen falou, basicamente, se eu puder não usar, eu prefiro. Até pela questão do custo, é um custo a mais, mas quando a gente não tem solução, né, que é justamente o caso que o Lucas falou, se a gente for gastar muito com cabo, uma bitola muito grande, inversores de potência maiores, sistemas mais potentes, a gente não tem escapatória, tem que usar, e é isso. Daí, eu acho que um autotransformador é mais adequado, mas já vai no que o Zeferino falou também. É isso, não tem. Beleza, pessoal. Vocês querem fazer a apresentação que vocês tinham preparado? O Lucas e o Gustavo primeiro? Pode ser, o Lucas, você começa, por favor. Aí depois a gente vai dar sequência nas perguntas, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Então, a gente trouxe alguns projetos, né, que a gente fez. Inclusive, a gente conseguiu pegar esse cliente aqui do lado direito, né?
onde a gente fez um sistema aí com 16 módulos, né, usando o inversor de string mesmo. E posteriormente o vizinho acabou tendo interesse, a gente conseguiu captar esse cliente também, e a gente acabou instalando lá, né, um sistema um pouco maior, né, com 22 módulos. Até ficou invertido aqui na legenda aqui. E é isso, a gente trouxe só mais para apresentar mesmo, né, alguns projetos. Esses são com inversores de string. Esse aqui que a nossa montagem que a gente fez no projeto de 16 placas, né? Que a gente tem ali a string box, tem um inversor, tem um quadro de proteção CA, e depois a gente já sai ali para conectar ele com a rede, né? E aí tem um outro projeto também que a gente fez, usando já microinversores, inclusive nesse caso, né? Nessa residência aí, partiu um certo horário da tarde, tem uma sombra muito grande devido aos eucaliptos que tem ali, então a gente acabou optando aí, em acordo com o cliente, né, o uso de microinversores. E é isso. Esses são alguns projetos que a gente fez. Se alguém tiver alguma dúvida. Tem uma outra apresentação aqui que o Gustavo vai dar uma conversada melhor. Só fazer um adendo também desse projeto. Nós tivemos que fazer uma estrutura acima do telhado, né? Por conta do espaço mesmo, né? Para que coubessem as placas, elas tiveram que ficar mais altas, além da platibanda ali. A gente teve que fazer uma correção também de ângulo das placas. Tudo isso pensando na melhor eficiência, né? Bom, eu vou continuar aqui, então, a apresentação. Pode ser, Lucas? Pode ser. Peraí. Você quer começar todos? Eu começo aqui, então. Eu fecho aqui, você abre aí? E você vai. Aham, pode ser. Pessoal, ao vivo é assim. A gente... Quem sabe faz ao vivo. Gente, que pergunta que eu acho que o Thales fez sobre empreendedorismo, e aí eu pensei... Gustavo, acho que sua tela não compartilhou ainda. Não? Não. Ué. Ah, tá. Foi agora? Foi. Agora foi. Beleza. Então, eu pensei em 4 questões que eu gostaria de falar sobre empreender, né? Sobre empreendedorismo. Que eu acho, sinceramente, gente, eu acho que isso é um tema muito, muito pouco debatido nas cadeiras acadêmicas, muito pouco falado e até mesmo pouco incentivado. E que deveria ser muito mais incentivado. Então, quero falar um pouco disso. Primeiro, todo mundo pode empreender e você tem que começar exatamente de onde você está, né? Você pode começar agora. Não importa se você não tem um CNPJ próprio, não importa se você trabalha para alguém, não importa se você não, digamos, está fazendo nada, né? Porque empreender, acredito que é uma questão de escolha, né? É uma questão diária, uma questão de você modelar a sua mente para isso, certo? Então, você pode começar de onde você está, exatamente agora, seja no que for que você faça. E aí, a próxima etapa para isso é que você tem que dar a cara a tapa para isso, né? Então, uma dica aí
que eu vou dar para quem está pensando em iniciar uma empresa de qualquer ramo, ou para quem ainda é acadêmico, começando ou terminando o curso, é que você não pode ter medo. Gente, concorrente existe, você não vai pegar um mercado que está vazio, que ninguém está fazendo, mas você tem que ir lá e tem que tentar, certo? E para você começar, dá a cara a tapa. Tenta, vai, mostra o seu produto, mostra a sua personalidade, mostra o que você é, mostra quem você é, né? Mostra que você é uma pessoa que sabe do que está falando, sabe o que está fazendo. Vai ser difícil no começo? Com certeza. Né? A estratégia que a Karen adotou, que ela comentou agora há pouco, de reduzir um pouco os valores dela, para mostrar, para conseguir começar a mostrar o trabalho e agregar valor, é uma regra muito válida também. Porque realmente no começo é difícil. Se você não tem nenhum projeto, nenhum nome, se ninguém nunca ouviu falar de você. Terceiro, que eu acho muito importante também, é que gente se relaciona com gente. Então, se você pensa em empreender, fazer um negócio, começar, você tem que saber que você está lidando com pessoas. Pessoas compram de pessoas, pessoas vendem para pessoas, pessoas acreditam em pessoas. Né? O Lucas até vai lembrar, esse cliente que ele mostrou, ele falou muito com a gente da questão da confiança. Então, assim, para ele, confiar no nosso serviço, confiar nas pessoas, que seja, no caso, eu e o Lucas, era o principal, né? Depois disso foi que ele decidiu concluir, fazer o projeto com a gente. E por último, é que essa frase que eu coloquei, a vida não tem gabarito, é porque, como a gente faz engenharia, eu acho que uma coisa muito forte para nós é tudo tem gabarito, tudo tem uma resposta, tudo tem uma fórmula pronta para fazer. Então, você está na faculdade, você tem que fazer assim, assim, assado. Né? Depois que você sai, gente, não tem uma fórmula mágica, não tem um gabarito. Você tem que dar a sua personalidade às coisas, mostrar a sua cara, mostrar o seu jeito de fazer, entendeu? Ah, se você hoje não tem o seu negócio, trabalha para algum, seja você, mostre o seu serviço. Ah, não gostou? Sai, vai ser você em outro local, ou vai ser você autônomo. Agora que você pode parecer talvez loucura, mas eu acredito muito nisso, né? Faça do teu jeito, bote a sua personalidade nas coisas e acredite no seu potencial. Eu acho que isso que eu falei é um pouco sobre empreendedorismo. Eu vou interromper o compartilhamento, deixar os colegas apresentarem, mas é isso, gente. Espero ter ajudado alguém aí com essas palavras. Bacana, Gustavo, Lucas. Você quer complementar alguma coisa da fala do Gustavo, Lucas? Não, é isso mesmo, é nessa linha mesmo. Beleza. Felipe, você tem algumas coisas para apresentar também, né? Eu tenho algumas fotos de umas instalações que eu fiz. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um momento. Aí. Foi? Foi. A gente sempre fala, quando a gente fala de solar, energia solar, a gente sempre pensa naquela on-grid, né, que é conectada à rede. Essa daqui foi de umas instalações que aconteceu lá no Pantanal, onde não tem acesso à rede elétrica.
A casa fica no Rio Paraguai. Foi instalado 24 placas. Foram conectados 2 inversores Growfat off-grid, um de 5, 220, e um de 3, 110 volts. Aqui são as string box, faz a desconexão das placas na corrente CC. Essa daqui é uma bateria nova que está chegando agora no mercado, que é a bateria de lítio. Essa bateria de lítio ela é bem melhor daquela de chumbo, que a gente chama dela bateria estacionária, e a autonomia dela é bem melhor que a de chumbo. Em questão de manutenção, é 1000 vezes melhor. A bateria de chumbo, muitas vezes, ela estoura, muitas vezes ela não carrega, ela perde a carga dela. Essa de lítio, ela veio no mercado justamente para suprir todas essas deficiências que a de chumbo tem. Esse daqui já é um transformador de 1 mega, que foi da usina do G+. Foram um total de 3.984 placas. Esse daqui é o disjuntor de 1000 ampere, que é do skid. Esse daqui é uma subestação aérea na estrutura H, um religador da Noja Power, tensão de 34,5. Aí você vê um funcionário nosso batendo a chave para energizar a subestação. Aqui, onde está o extintor, é o padrão, a medição da Energisa. Essa daqui é a Combiner Box, é como se fosse uma string box, só que maior. Esse daqui é o skid. Como vocês podem ver, ele apresenta 8 disjuntores. Aqui nós temos 8 inversores de 125 kVA, quilowatts cada um, totalizando 1 mega. Aqui são eles, postos. E eu acho que tem uma foto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa daqui é a foto antes da instalação. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Essa daqui é a foto antes e a foto depois. Aqui nós temos o skid, nessa parte, onde está localizado todos os inversores. A subestação ela está mais a 40 metros da propriedade, conforme a norma da Energisa, totalizando um total de 4.000 placas. Eu tive a oportunidade de fazer esse projeto de 1 mega juntamente com o Paulo Monsan, que participou da empresa, me ensinou muita coisa também, e essa usina ela é do G+, um supermercado lá de Bonito, que está em funcionamento, tem em funcionamento esse ano. É isso que eu queria apresentar para vocês. Pô, muito bacana. Vou dar sequência agora às perguntas aqui do chat. Tem a pergunta do Thales aqui na sequência. Na opinião de vocês, como empreendedores na área de engenharia que se formaram há pouco tempo, qual foi o maior desafio? De acompanhar e adquirir todo o conhecimento técnico para elaborar e executar os projetos, ou a parte mais social do empreendimento? E para conseguir clientes e a tratativa com pessoas no geral, Karen, quer começar? Sim, eu vou ver aqui se vocês conseguem me ouvir. Tá bom. Opa, eu acho que a Karen caiu aqui. Felipe, você quer pegar a vez?
Trago sim. Eu acho que como eu sou responsável pelos projetos lá, eu não trato muito bem com a parte de venda. Então, não é que nem o Gustavo e o Lucas Marques, que eles têm uma empresa, então eles cuidam de toda essa parte da tratativa com o cliente, da tratativa de venda. Então, a minha parte é mais técnica e executiva dos projetos. Em questão com os clientes, sempre é bom você, após a instalação, oferecer garantias de ajuda, porque muitas vezes os sistemas eles podem acontecer problemas. Então, muitas vezes, a, é sempre bom ter uma tratativa boa com o cliente. Essa não é muito a minha área. A minha área é mais na área de projeto e execução. Acho que eu deixo essas palavras com o Marcos e com o Lucas. Beleza? Valeu pela contribuição, Felipe. Lucas, Gustavo, podem comentar? Bom, na minha opinião, o maior desafio foi mais a parte social, porque a nossa, assim, eu tenho absoluta confiança na nossa competência como engenheiros para fazer os projetos, para desenvolver, para executar, né? E que a gente é completamente capaz disso. De modo que eu acho que realmente o que nos trouxe mais desafio é a parte da tratativa com o cliente, né? De você conseguir fazer uma prospecção ativa de clientes, de você ter um bom diálogo, né? Você conseguir vender a sua ideia. Voltando no que eu falei, pessoas negociam com pessoas. Então, esse desafio, que ainda é um desafio, na minha opinião, é o que mais nos motiva, assim, é o que dá uma diferença, uma a mais. E o Lucas pode completar. É a questão, por exemplo, da parte técnica, né? A gente tem uma formação muito baseada em teoria, então, se chega um projeto, a gente consegue, tem competência para estudar, entender, consultar colega que tem mais experiência e tudo. Mas a questão mais difícil mesmo, eu acredito que é a parte comercial, é você aprender como você prospecta um cliente, como você apresenta a sua ideia, como você passa confiança, você apresenta a sua proposta. Isso aí são várias dificuldades e cada cliente tem uma tratativa. Você não pode tratar todos os clientes da mesma maneira. Então, o maior desafio para quem tem a empresa, né, para mim é a parte comercial. Beleza. Karen tá conseguindo falar agora? Vou tentar apresentar aqui de novo, então. Beleza. Deixa eu ver. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Aqui. Sim. Tá aparecendo. Aí, beleza. Beleza. Tá ótimo. Eu vou começar, né? Eu acho que o que acontece é que a gente se forma e acha, nossa, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vou pro mestrado, vou fazer um monte de coisa, eu tenho um sonho. Aí, um mês depois, vem a realidade. Né? Você começa no mercado de trabalho, você vê que é um monte de gente formada junto com você também, é todo mundo querendo ganhar o seu lugar, e você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Foi mais ou menos assim, eu me vi rodeada e agora? Eu tenho que fazer especialização, eu tenho que
eu tenho que também me sustentar, mas eu não tenho experiência, não tenho network, assim, o network que a gente consegue é mais ou menos no estágio, uma iniciação científica, e é você se ver sem experiência, e quando você vai entrar numa empresa, que foi no meu caso, no começo do ano eu já entrei numa empresa, mas eu entrei como auxiliar de projeto, numa empresa de fotovoltaico. E aí eu trabalhava o dia inteiro, mas aí o salário também não era aquela coisa, né? Você cria uma expectativa quando você vai sair da faculdade. Você estudou tanto tempo, e aí eu falei assim, olha, eu acho que eu posso aumentar o meu potencial, né? Porque assim, eu sou auxiliar de projeto, mas eu trabalho como uma engenheira aqui. Então, o que eu faço? Eu não quero perder esse meu emprego fixo, mas eu também quero aumentar o meu ganho. E aí eu falei assim, eu vou surgir com uma proposta, né? Eu criei aquela coragem, porque dá medo você ir para o mercado, você ter uma empresa, você fazer projeto para outras empresas, ou fazer um projeto para um cliente. Dá um pouco de medo, e aí eu falei assim, vai com medo mesmo. Juntei as forças, pedi para a empresa onde que eu estava trabalhando, reduzir a minha carga horária. Aí eles falaram assim, a gente pode reduzir com a redução de salário. Eu engoli de novo e falei assim, beleza. Aí, o que eu fiz? Comecei a dividir meu tempo. Uma parte, eu trabalhava na empresa, ainda trabalho nessa empresa, metade do período. No começo eu até tentei, falei assim, não, vamos fazer uma prestação de serviço, eu presto serviço por vocês por demanda, mas acabou que tendo um horário para trabalhar nessa empresa ficou um pouco mais fácil para eles. E aí eu fico num horário nessa empresa, no outro horário eu faço curso de especialização, eu trabalho marketing do meu trabalho, eu executo alguns projetos, eu faço network, eu tenho a minha vida pessoal. E com isso, esse outro período, eu consegui conhecer mais gente. Eu comecei a não ficar fixa numa empresa só. Eu posso prestar projetos, fazer projetos para outras empresas. Assim eu conheço outras empresas, eu conheço outros trabalhos. E assim também aumento o meu networking. E também faço os meus trabalhos independentes. E aí que eu criei a Ela Engenharia. A Ela Engenharia, ela não trabalha só com fotovoltaica, ela trabalha com elétrico, SPDA, coisas assim da construção civil. E a gente trabalha também, no caso eu, só tenho na empresa por enquanto, mas eu trabalho com prestação de serviço para mulheres. Eu falei assim, vou... Aqui tem um pouquinho das minhas duas áreas, né? Faço projeto fotovoltaico para as empresas, para o pessoal do serviço, e faço projeto e trabalho fazendo pequenos reparos e pequenos reparos mesmo, tipo, fiz instalação de interfone, fiz instalação de tomada, uma iluminação, coisinhas assim pequenas. Porque foi o seguinte, eu achei que precisava de mulheres para fazer esses trabalhos na casa de outras mulheres para elas se sentirem seguras. Eu falei assim, eu sou uma engenheira, eu trabalho com projetos, eu não vou ganhar quase nada com isso, de fazendo pequenos reparos, eu não vou ganhar. Mas eu vou divulgar o meu nome, eu vou poder fazer uma coisa legal, que é atender essas mulheres, elas vão se sentir seguras quando elas receber uma prestadora de serviço mulher. E se eu estiver tendo uma demanda muito grande que eu não conseguir atendê-las, eu vou contratar uma outra mulher para fazer esses serviços. E aí, vendo que esse trabalho não existia aqui em Campo Grande, foi que eu agreguei ao meu serviço. E o que eu queria falar é que, tipo, a realidade, os maiores BOs, as maiores dificuldades que, na verdade, eu tenho, é quando eu chego para fazer esses pequenos reparos na casa dos clientes. Porque nem sempre as casas estão com aquela elétrica bonita, né? Normalmente a gente olha lá, a gente encontra um disjuntor. Então, você tem que chegar lá, você tem que descobrir como é que aquilo foi feito, como é que aquilo está funcionando até hoje, para poder fazer o reparo, mesmo que seja um reparo simples, mesmo que seja uma manutenção simples. E eu me divirto muito fazendo essas coisas, e eu também estou aprendendo muito. Eu estou vendo que
que nem sempre as casas vão estar com uma elétrica feita por um projeto de um eletricista. O que a maioria do pessoal faz é contratar aquele eletricista que faz aquele, que dá aquele jeito, né? Que puxa um fio ali, puxa um fio aqui. Então, eu resolvi fazer isso e eu estou aprendendo muito. Eu queria dizer às meninas também que faça o que eu fiz. As meninas e os meninos, né? Peguem algum problema, alguma questão que, por exemplo, eu sendo engenheira mulher, a gente teve ontem a palestra daquela engenheira e para complementar, já aconteceu de uma vez eu estava conversando com um cliente, ele estava pedindo orçamento, eu pedindo os dados para ele não conseguia desenvolver direito os dados que eu precisava e aí eu conversando com ele para ver se a gente chegava num acordo. E aí ele resolveu me ligar por chamada de vídeo. Na hora que ele abriu a chamada de vídeo, que ele olhou para mim, uma engenheira novinha, mulher, ele olhou assim e já mudou a postura como ele começou a me tratar. Ele já olhou para mim e falou assim, sabe quantos anos eu trabalho com energia? Aí eu fiquei, assim, meio constrangida. Você fica meio constrangida quando um cliente que tá, assim, que ele era mais de idade, ele acha que a gente não tem a capacidade por a gente ser novo na área ou por a gente ser mulher. E eu vi que ele mudou essa postura, mas eu acho que a gente tem que aproveitar os problemas e transformar eles numa oportunidade. Foi isso que eu fiz com ela. Eu vi que a gente precisava de mulheres para atender essas mulheres, elas se sentirem seguras. Então, eu coloquei esse diferencial na minha empresa. E isso é o empreendedorismo. É você olhar as oportunidades, é você botar valor no seu trabalho. E isso aí, quase como os meninos falaram, a gente quase não aprende na faculdade. Isso aí foi tudo depois que eu terminei o curso, que eu fui falar assim, nossa, eu preciso estudar sobre vendas, preciso estudar sobre empreendedorismo, preciso estudar sobre organização, marketing. E nem que eu não abrisse uma empresa no meu nome, nem que eu não fizesse um trabalho autônomo, que eu trabalhasse para alguém. Eu preciso estudar isso para divulgar o meu trabalho, para fazer uma entrevista de emprego. Eu preciso me vender numa entrevista de emprego. Então, eu aprendi tudo isso estudando, e aí isso que eu entro aqui eu até coloquei curso de especialização na área e complementar. O complementar é isso, tudo que você precisava aprender na graduação que você não aprendeu, como vendas, marketing e afins. Você precisa desses cursos também, mesmo que você vá trabalhar numa empresa. E é isso. Pode compartilhar a tela aqui. Muito bacana, Karen. Vocês usam rede social, pessoal? Vocês têm páginas para as empresas de vocês, no caso? Eu sei que a Karen tem, porque eu sigo ela lá. Isso aí, muito legal. Que bom que você já me segue. Me sigam, ela, Engenharia Elétrica. Vocês vão ver, tem conteúdo não só sobre alguns equipamentos, vão ter algum conteúdo também, como eu coloquei esses dias, sobre enquadramento tarifário. Aí vão ter umas propagandas ali no meio, acho que vocês vão gostar. Lucas, Gustavo, vocês usam rede social? Sim, a gente tem Instagram, que a gente utiliza bastante, temos Facebook, temos site. Essa aí é outra questão até da nossa parte de ser empreendedores jovens começando agora, logo sem dinheiro. A gente literalmente fez tudo. A gente teve que aprender como é que faz um site, aprender sobre marketing de mídias sociais, marketing estratégico, gestão financeira, bom, tudo. E sim, a gente tem, depois, se o pessoal quiser, a gente pode divulgar no chat alguma coisa. Felipe, você também tem? Tem a empresa MS Energy, ela tem tanto o Instagram como tem um site também. No chat depois eu envio, caso vocês queiram estar entrando, sabendo mais sobre a empresa. Beleza, muito bacana, pessoal.
Vou passar por algumas perguntas do chat agora aqui. O Michael Venturato fez uma pergunta. Vocês consideram a perda no autotransformador ou trafo isolador na etapa do projeto? Se vocês consideram a perda na hora do projeto. Lucas, quer começar? Então, como eu comentei, né, minha experiência com o transformador foi um projeto só, e na hora que a gente faz a estimativa, né, da geração, a gente considera a perda toda, né, desde a geração do cabeamento, da CC, das placas, até o ponto de conexão com a rede. Então, todos esses trechos a gente considera na hora de ver a perda, né, do sistema. Karen, quer seguir? Com certeza, eu considero a perda. Quando eu vou fazer o orçamento já para o cliente, eu já tenho que calcular os meus gastos e aí eu já faço uma pré-definição, se eu vou colocar vários vários inversores ou um transformador, porque às vezes não dá para fugir. Mas aí quando eu vou fazer o projeto mesmo, você tem que fazer considerando, porque senão o cliente vai vir atrás de você e vai falar assim, tô vendo aqui no meu monitoramento, vocês me prometeram uma geração aqui e não tá gerando isso aqui. Então você tem que fazer um sobre dimensionamento, pensando já vai ter as perdas do transformador. Gustavo, quer complementar a fala do Lucas? Bom, nem tenho muito o que falar. A situação que o Lucas falou é a mesma que eu vou ter para falar. Sim, a gente considera, e a Karen matou também o assunto. Tem que considerar, você não pode vender uma coisa e entregar outra. Isso, além de antiético, faz o cliente perder totalmente a confiança e contraindicar você. Né? Bacana. Felipe, você compartilha da mesma opinião ou você é totalmente contra? Não, eu compartilho da mesma opinião. Sempre tem que considerar as perdas desde o começo até o final da etapa do projeto, porque muitas vezes, que nem eu falei, pode ocorrer imprevistos, entendeu? Então, sempre você tem que considerar tudo na fase do projeto, inclusive a perda do autotransformador. Bacana. Vou seguir para a próxima pergunta agora, do Marcelo Soares. Eu acho que é uma pergunta, se não me engano, está referente àquele momento que estava sendo comentado sobre o fotovoltaico. Vou ler aqui. Nesse ramo, como funciona a pós-venda? Até que ponto vocês acompanham o sistema por questões de garantia e manutenção? Gustavo, pode comentar? Eu acho que ele está se referindo à questão do fotovoltaico. Deixa eu ver aqui. Pós-venda. Pós-venda, eu considero que é muito ainda a questão de você manter o bom relacionamento com o seu cliente. Né? Uma coisa que hoje as pessoas já têm noção, inclusive nós, né, que estamos começando agora, é que é muito importante transformar o seu cliente no seu vendedor. Então, pós-venda, que ele pergunta se a gente acompanha o sistema, sim, a gente vê se o sistema está gerando, se está no monitoramento, se o cliente consegue ter acesso a isso, mas se o cliente está satisfeito, questões de garantias, isso tudo tem que ser devidamente explicado já no orçamento do seu projeto. Né? Você vai vender o projeto, você já tem que identificar as garantias, dar para o cliente ali uma manutenção, e aí até nós já fizemos algum post sobre isso na nossa página no Instagram. Manutenção para energia solar, felizmente é uma coisa simples, né? Assim, perto de outras manutenções da parte de elétrica, a solar é bem simples. Então, é basicamente isso. Lucas, quer comentar alguma coisa extra? Não, eu vou seguir o Gustavo ali, é a mesma opinião.
né? A questão das garantias é do material mesmo, mas aí tem a garantia e o acompanhamento de quem prestou o serviço, né? No caso, a gente, né? Sempre tá ali prestando consultoria para o cliente, qualquer dúvida que ele tivesse, tá de pronto atendimento para ele. Isso é fundamental. Beleza, Felipe, o que você acha? É um casamento eterno com o cliente? Digamos que tem que, além do nosso, além do monitoramento da garantia dos materiais, nós temos uma garantia estendida que é da empresa já. Então, e nós monitoramos também o sistema do cliente por várias plataformas, analisamos as faturas dele juntamente. Então, sempre que o cliente tem alguma dúvida sobre tanto quanto a garantia quanto a geração, nós fazemos um relatório e encaminhamos para eles. Muitas vezes a concessionária, ela não entra em contato com o cliente para saber sobre como que foi a geração, algo do tipo. Então, a gente faz essa ponte com ele, para ele, todo o trâmite entre a Energisa e o cliente a respeito de geração que não foi contabilizada pela Energisa, a garantia que ele precisa do equipamento, a gente faz todos esses serviços para o cliente. E muitas vezes essas garantias, elas, como é da placa, de 25 anos, do inversor de 5, muitas vezes a gente fica preso ao cliente muito tempo. Mas isso daí não é uma coisa ruim, não. Quando o serviço é bem feito, não precisa acionar garantia, não temos problema com geração também. Bacana. Karen? Olha, eu acho que energia solar é um nenenzinho, porque pensa num negócio que quase não dá trabalho. Eu adoro trabalhar com energia solar, porque você não tem muito problema, você não tem manutenção com aquele projeto, a não ser que você dê algum BO, mas normalmente, nossos projetos funcionam super bem e o pós-venda é quase tão importante quanto a venda. O pessoal acha que sempre a gente vai ter lucro, tudo que a gente vai fazer vai ter lucro. Gente, a gente vende um produto, mas a pessoa só vê a gente vendendo aquele produto, mas não vê o relacionamento que a gente cria com o cliente antes de vender o produto e depois que a gente vende o produto. Porque você tem que acompanhar, igual os meninos estavam falando, você tem que acompanhar se tá funcionando bem. Você tem que deixar os seus contatos abertos ali para o cliente chegar e falar assim, tá acontecendo alguma coisa. Você tem que dar uma olhadinha, porque você é responsável por aquilo, vai que foi algum erro seu. Esses dias mesmo, o cliente chegou e falou assim, olha, tem um microinversor que não está funcionando. A gente entra no monitoramento, entra em contato com o distribuidor para fazer a garantia. Aí depois de instalado ainda, o monitoramento precisava ser atualizado. Aí eu fui lá, atualizei o monitoramento. Então você precisa tomar um cuidado com os clientes, com o pós, porque esse cliente é o seu portfólio, né? Ele tá ali gerando, é ele que vai mostrar o produto que você fez. Os vizinhos dele vão estar lá olhando aquele sistema funcionando. Se der BO, os vizinhos vão falar, olha só, aquele sistema da BO. E se a gente não resolve, se não se dispõe a resolver, o seu nome que vai ficar lá queimado, como você não fez o serviço mal, como se você fizesse um serviço mal feito. E assim, não precisa ser eternamente também, porque o sistema solar vai durar o quê? 20, 40 anos, assim, você não vai ficar 20, 40 anos cuidando do cliente. Mas o tempo de garantia desses materiais, você precisa acompanhar, você precisa estar ali se o seu cliente solicitar. Você não precisa estar sempre perguntando para o seu cliente, mas você precisa estar disposto se o seu cliente vier mostrar algum problema que esteja acontecendo para você. E outra, você pode até depois usar o seu cliente, usar essas contas de luz dele para você mostrar para todas as pessoas que realmente funciona, porque o pessoal acha que
a energia solar não funciona, né? Não acredita que vai pagar a conta mínima de energia. Eu chegar e falar assim, como assim aquela pessoa tá pagando R$ 40 de energia e tem um monte de ar-condicionado na casa? Aí você comprova, fala, não, olha aqui meu cliente. Então, você tem que ter um bom relacionamento com o cliente, é fundamental. Bacana, bacana. Tem mais algumas perguntas aqui. Pessoal do chat, se quiserem fazer mais perguntas, podem mandar. Eu vou pegar algumas outras que chegaram por fora aqui. Essa aqui é importante, hein? Em algum momento, vocês se identificaram com a frase: minha maior dificuldade é que não tenho experiência na minha área. Mas como terei se não consigo uma oportunidade? Felipe, quer começar? Você se identificou com essa pergunta? Estava mutado. Qual a pergunta? Em algum momento, vocês se identificaram com a frase: minha maior dificuldade é que não tenho experiência na minha área. Mas como terei experiência se não consigo uma oportunidade? Me identifico bastante porque muitas vezes o pessoal não contrata aquela pessoa que acabou de terminar a faculdade. Muitas vezes eles requerem pelo menos 2 anos de experiência, e isso é muito complicado. Então, um jeito de sanar isso é você participando voluntariamente de obras, que muitas vezes ajuda, querendo ou não, você participando voluntariamente de obras traz uma bagagem para você, e como eu falei, muitas vezes surgem oportunidades de trabalhar não remuneramento muito baixo, uma remuneração muito baixa, mas só que se você pegar essa oportunidade, além da experiência, você vai ganhar aprendizado. Então, eu tive sorte de ter conseguido um estágio durante minha trajetória na faculdade, que quando eu finalizei, consegui um emprego, graças ao meu estágio, que me ofereceu muita experiência e muita bagagem. Bacana. Lucas, você se identifica com essa frase? Olha, a questão como a gente já comentou, né? Você sempre buscar oportunidades durante a graduação para você conseguir essa experiência. Mas já tive sim, já cheguei a fazer algumas entrevistas, né? Assim, de recém-formado. E aí um ponto negativo que falou é que não tinha experiência, né? Então, realmente, isso existe. E aí, para você conseguir essa experiência, você tem que ir atrás dela desde a época da graduação, tentando agarrar todas as oportunidades que você conseguir. Beleza, Karen? Com certeza o pessoal pede experiência. Olha, quase sempre as vagas pedem experiência. E por isso que eu coloquei um dos itens nos meus primeiros slides. Como você consegue experiência se você está recém-formado? E você precisa de uma vaga para você conseguir experiência, mas a vaga pede experiência. Você fica bugado. Aí eu falei assim, bom, como que eu vou conseguir experiência? Se eu for lá na prática e fizer. Então, foi por isso que eu resolvi trabalhar cada vez mais de forma autônoma, criar o meu trabalho, trabalhar na ela. Então, eu falei assim, bom, a única forma de experiência fosse eu conseguir os meus trabalhos, se eu for atrás dos meus projetos. Foi assim que eu estou obtendo até hoje minha experiência. Gustavo? Isso é um paradoxo, né? Mas é verdade. É isso mesmo. Você precisa de experiência para ter experiência. E, bom, gente, se você parar para ficar se lamentando que não tem experiência, você nunca vai ter experiência. Então, faça alguma coisa. Saia da inércia agora. Vai acompanhar uma obra, vai fazer um estágio, nem que não seja remunerado. Vai aprender, sabe? Que pelo menos você possa ter ali alguém que fala, não, ele teve aqui, ele aprendeu. Ou que quando alguém te perguntar, você saiba falar.
sobre o determinado assunto, né? Então, isso é muito importante. É um paradoxo, mas que cada um tem que dar um jeito, realmente. Pode continuar aqui, Gustavo. Eu tenho outra pergunta da Amanda Chiminácio. Perdão se eu não estou falando corretamente seu nome, Amanda. A pergunta dela é: dos sistemas instalados por vocês agora no inverno, qual o maior percentual de redução da geração que tiveram? Conseguiu entender, Gustavo? Entendi. Eu vou dizer para a Amanda que eu não tenho uma porcentagem certa, tá? Isso é possível que seja verificado, mas é porque, de fato, nós não botamos na ponta do lápis todas as gerações e a porcentagem de redução. Mas há uma porcentagem, evidentemente, né? No inverno, a posição do Sol fica mais ao horizonte e isso gera um caimento da eficiência do projeto, justamente pela menor incidência de raios solares. Mas eu não tenho um valor específico para falar. Talvez o Lucas possa ter, mas eu, de cabeça, eu não sei dizer. Complementando assim, né, valores da prática, a gente ainda não tem para fazer essa comparação. A gente tem os de simulação, né, que a gente faz em software, e aí essa redução chega ali em torno dos mais ou menos uns 30% ali do valor, mas é um valor que é previsto durante o projeto. Bacana. Karen, você tem algum dado com relação a isso? Eu também não tenho um percentual exato para te falar, porque quando você trabalha com um, um recurso que você não controla, que nem o sol, é muito complicado você estimar, falar assim, você, esse ano, ou todos os anos você tem um percentual X de redução, você tem uma média, mas é muito complicado você quantificar, porque varia muito, né? Varia muito mesmo. E então você faz uma estimativa em software ou nos cálculos mesmo, mas não dá para você quantificar e dar um número exato. Porque o que acontece? Quando a gente faz o projeto do sistema, o projeto ele é referente à produção anual e não mensal, porque como ocorre muitas vezes no inverno, a insolação é menor, a produção é menor. Então, quando a gente faz o projeto, geralmente a gente faz quando a produção anual. Então, produções no inverno, no verão, são maiores que no inverno. E quando você produz mais no verão, ele fica como crédito. E isso é batido quando chega no inverno, que a produção é menor. O excedente da energia é guardado, digamos que ele é contabilizado pela Energisa como medidor bidirecional, e ele é abatido quando a produção não quando a produção é menor. Geralmente acontece quando tem chuva, muito tempo nublado, e isso é uma coisa da natureza que a gente não pode controlar, então muitas vezes a gente faz um anual. Bacana. Pode continuar na sequência, Felipe. Tem uma outra pergunta aqui. É do Gustavo Ortega. Em relação ao off-grid, qual a visão de vocês? Você já tinha comentado, né, Felipe, sobre um projeto assim. Então, o off-grid, o problema geralmente do off-grid é as baterias. Muitas vezes o pessoal coloca a bateria e geralmente esses off-grids são em áreas rurais que não tem rede elétrica chegando. Então, muitas vezes você faz um sistema com um banco de baterias, de 4 baterias a 8 baterias, e geralmente o cliente ele começa a colocar muita carga e as baterias não aguentam. E essas baterias estacionárias de chumbo, ela tem ciclos muito baixos. Então, geralmente, cerca de 1 ano, 2 anos, o ciclo dela acaba e você precisa trocar essas baterias frequentemente. Esse é o maior problema do off-grid. Agora, com essas baterias de lítio que está vindo agora, veio para sanar esse problema. Essas baterias de lítio ela já tem uma durabilidade menor, já tem uma manutenção bem mais baixa,
ela já tem um monitoramento, tem como você fazer o monitoramento dela pelo celular. O controlador de carga dela é bem melhor. Então, os problemas que tem do off-grid antigo, a bateria de chumbo, está sendo sanado pela bateria de lítio, que está entrando agora no mercado. Um preço um pouco salgado, porém ela atende todas as especificações que a de chumbo não atende. Bacana. Karen? Eu fiz vários orçamentos, questão dos offs, mas o cliente normalmente, olha, muito difícil os clientes que fecham, porque o sistema fica muito mais caro. Se você vai colocar uma bateria de chumbo, como o Zeferino falou, você fica um pouquinho mais barato que a de lítio, só que você já fala para o cliente que vai ser muito, o tempo de vida útil dela vai ser muito curto. E para mim, assim, o problema da bateria é que, enfim, são baterias, você precisa trocar com o tempo. Então, se você puder correr dela, eu sempre recomendo ao cliente, olha, se você tem como pôr on-grid, coloca on, porque o off tem a bateria, e por mais que a gente entre com a bateria de lítio, que, como o Zeferino falou, tem várias vantagens, existe a questão que você vai ter que trocar futuramente e ela vai ser mais cara do que um sistema sem bateria, logicamente. Então, quando você explica tudo isso para o cliente, ele já pensa duas vezes. Até o pessoal que tem, às vezes, gerador a diesel, acho até às vezes que compensa ele continuar com aquele gerador a diesel, comprando combustível, do que ele trocar o sistema. Lucas? Eu vou praticamente concordar com os colegas aí, porque a minha opinião é que o off-grid é realmente em casos extremos, onde você fazer a ampliação da rede, né, até o local é inviável, muito caro. Então, minha opinião é que o off-grid é só em último caso mesmo, quando não é possível você ter o fornecimento de energia na região. Quer complementar alguma coisa, Gustavo? Não, acho que já falaram tudo. O ponto é, a não ser que seja extremamente necessário o sistema off-grid, ele não é a melhor opção. Se você pode estar conectado à rede, é melhor estar. Ah, mas eu não quero pagar a taxa mínima. Bom, comparando os custos, é mais em conta pagar a taxa mínima do que arcar com essa diferença do on-grid e o off-grid. Bacana. A gente está chegando perto do final aqui. Tem duas perguntas ainda. Vou fazer uma das que estavam previamente já marcadas. Todos vocês fizeram estágio obrigatório e talvez algo além. Vocês têm algum conselho a respeito de pegar ou não estágio além do que é exigido pela universidade? Se quiser começar, Gustavo. Bom, volta um pouco no que a gente já tinha comentado, né? Que o estágio que a faculdade obriga, isso tem que ser feito. E se você puder fazer esse estágio em algum local onde você esteja aprendendo de fato, né? Onde você esteja sendo desenvolvido, desafiado, motivado nesse local, é muito melhor. Porque você vai sair dali e você vai ter agregado informações, agregado um valor a você. Né? Fazer um estágio só para bater as horas em algo que não te agrega, esse aí eu acho, sinceramente, não é o ideal. E se você fez o estágio obrigatório já e te apareceu a oportunidade de fazer outro estágio para aprender mais, manda bala, entendeu? Eu acho super válido. Lucas, quer comentar? Não, vou concordar com o Gustavo, a questão de estágio que eu já vivenciei bastante muitos colegas, né? Deixam para a última hora e acaba pegando um estágio, às vezes dentro da própria faculdade, só para bater ali a carga horária, e de fato, em alguns casos, isso não acaba
agregando ali para o acadêmico. Eu, pessoalmente mesmo, acabei deixando para a última hora o estágio também, apesar de ter conseguido uma empresa boa, aprendi bastante, mas se pudesse eu teria sim ido atrás de outras oportunidades para aprender mais, e é isso que eu tenho falado bastante para alguns colegas meus, inclusive. Bacana, Felipe. Sim, eu concordo com meus colegas. Você sempre tem que buscar algo que desafie, algo que você aprenda, que você tenha gosto, né? Porque muitas vezes fazer o estágio por fazer dentro da faculdade só para cumprir horas, isso não agrega muito futuramente. Então, sempre que tiver a oportunidade de pegar algo além daquilo que a faculdade exige, é sempre bom. Karen? Eu acho que a faculdade, ela não é só aula, fazer prova e trabalho. A faculdade, a gente precisa vivenciar cada processo dela, a gente precisa se envolver com a faculdade. Então, quando você faz faculdade, você tem que fazer iniciação científica, você tem que fazer projeto, você tem que vivenciar aquela faculdade. E no final do curso, o estágio é a chave de ouro ali, onde ela vai te jogar para o mercado de trabalho, onde ela vai te mostrar a realidade. E ela é fundamental. E 6 meses de estágio é muito pouco. É muito pouco. Você não aprende quase nada se você fizer 6 meses. Então, para fazer uma faculdade legal, você precisa se programar, fazer as atividades extracurriculares. E quando chegar o momento tem colegas meus, talvez, que achem que é melhor começar a fazer estágio no início ou não, mas eu acho que existe ali, mais ou menos, da metade para o final, você pegar um estágio e conciliar ele com os últimos anos da sua faculdade, isso vai ser muito fundamental. E como aconteceu com o Zeferino, é muito importante você, às vezes, usar o estágio para você já entrar na empresa. Aconteceu isso comigo também. Eu entrei nessa empresa quando eu formei, foi porque eu já havia feito estágio nela. Então, o estágio é ali a porta para você entrar no mercado de trabalho. Não só para você ganhar experiência, mas para as pessoas saberem que você trabalha com aquilo, como é seu trabalho para você. Porque o maior portfólio é ali fazendo, né? As pessoas te vendo trabalhar. Então, quando elas sabem e gostam do seu trabalho, e você só mostra isso quando você faz estágio. Você só aprende como que é a empresa na real, como que é o mundo dos negócios fazendo estágio. Então, se você puder fazer 1 ano, 2 anos de estágio, aí sim você vai estar preparado. E olha lá ainda, hein? Bacana, pessoal. Tem uma pergunta aqui do João Carlos Dias. Como vocês veem a revisão da normativa 482 da ANEEL? E até que ponto isso impacta a geração distribuída de pequenas cargas que tem sistemas de bateria economicamente viável? Lucas, quer comentar? Olha, essa situação aí é um caso complicado, que inclusive começo do ano já era para ter saído, né? O resultado na ANEEL, que eles abriram para pergunta, todo o sistema. Eu acho que sim, depende muito do que vai ser aprovado, qual a porcentagem que você vai ter que pagar como se fosse um pedágio ali, né? Porque atualmente a compensação hoje é de 1 para 1, né? Em unidades que não têm postos tarifários diferentes. Então, depende muito, mas acho que é um negócio muito difícil de passar, porque a energia fotovoltaica, ele está começando ainda assim, no Brasil, né, em comparação à capacidade que o Brasil tem. Então, é uma questão que a gente sempre vai estar acompanhando de perto ali para ver qual que vai ser o procedimento disso. Gustavo, quer comentar? Sim,
Essa resolução normativa, né, que o Lucas comentou, ela já deveria ter sido votada e estudada esse ano mesmo, se não fosse pela pandemia. Ela traz algumas alterações que podem não ser tão vantajosas a quem participa da geração distribuída, né? Uma das alterações que eram propostas é que esse novo acessante de geração distribuída arque ali com os custos referentes à reparação da rede, né? Que seria arcar com TUs de fio A e fio B. Entretanto, eu acredito que, assim como o Lucas falou, isso não deve seguir adiante. Existem outros projetos de leis, né? Inclusive tem um projeto de lei de um deputado aqui do nosso estado, que visa não haver qualquer forma de taxação ou de diferenciação, né, do modo como a normativa é empregada hoje. E acredito que isso não deve, aí, pelos próximos 30 anos, digamos até 2030, afetar diretamente o nosso consumidor. Muitos clientes hoje perguntam dessa revisão normativa da 482, tá? Realmente é uma preocupação que tem se expandido, mas nós temos uma postura um tanto otimista, né? Primeiro que todo o cliente, o consumidor que já está vinculado à geração distribuída, ele tem o direito adquirido daquilo que ele já pagou e já foi acertado, né? Não haveria alteração para ele. Seria para os demais clientes que fizessem acesso posteriori. Acredito, na minha opinião, isso não deveria ser feito, até porque esse custo de reparação, né, esses custos a mais que a distribuidora, a concessionária de energia tem ali com o sistema de distribuição, eles não são inteiramente responsabilidade da geração distribuída, né? Em verdade, eles são parcela menor, culpa da geração distribuída, mas sim de grandes clientes, grandes cargas que entram, que fazem um acesso à rede. Mas, aqui eu já estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, né? Para o nosso lado da fotovoltaica. Então, vou deixar os colegas falarem. Karen, quer dar sequência? Eu acho que primeiro a gente tem que perguntar para o João Carlos assim: você quer a minha visão como engenheira, como empresária ou como consumidora? Porque eu não vejo muita vantagem para consumidor, né? Eu acho que isso gera uma insegurança nos clientes. Eu acompanhei, eu não estava na época trabalhando para essa empresa de fotovoltaico, mas eu acompanhei quando saiu a discussão sobre a normativa e todos os clientes que estavam pretendendo colocar fotovoltaico falaram, não, opa, eu não vou colocar agora. Alguns desistiram, alguns resolveram parar para pensar. Então, como cliente, o cliente não acha favorável, né? E eu concordo com eles. Eu vejo agora a minha visão como engenheira, acredito que tem as suas vantagens para a concessionária, tem os seus benefícios, mas quando a gente fala dos clientes, realmente dá uma travada nos clientes, porque eles não é favorável para eles, né? Acho que é isso. Felipe? Eu acho que foi que nem meus colegas falaram, essa taxação, ela sim prejudica um pouco, porém ela é um tanto quanto desigual, que nem o Gustavo falou sobre o modo de taxação pelas concessionárias. Eu acho que isso daí é um pouquinho prejudicial ao ramo da energia solar, sim. Muitos clientes vão ficar com o pé atrás. Eu acho que essa taxação, assim, provavelmente eu acho que não vai para frente não, mas se vier vai atrapalhar um pouco sim a energia solar. Bom, bacana, pessoal. Essa foi nossa última pergunta. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, da Karen,
do Lucas, do Gustavo e do Felipe aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite para participar do nosso evento e contribuir com a experiência de vocês. Eu tenho certeza que isso foi muito bom para o pessoal aqui do curso aqui que está assistindo a palestra. Se vocês tiverem alguma consideração final a comentar, podem falar agora. Karen, Eu quer acho falar? que geralmente, eu acho que todo mundo acha que, por exemplo, eu me formei, meu amigo me formou, a gente vai para empresas diferentes. Eu acho que a troca de informação entre engenheiros, aquela famosa cortesia profissional, ela é sempre bem-vinda. Eu não falo, por exemplo, a minha empresa, eu falar da minha empresa para a empresa da Solariza, mas sim de engenheiro para engenheiro. Eu acho que a ajuda entre engenheiros, ela tem que ser um pouco maior. Geralmente o pessoal acha que, não vou ajudar ele, porque isso vai me prejudicar futuramente. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que quando um amigo precisa de uma ajuda numa situação, tanto quanto num projeto, quanto num problema que deu numa obra, que geralmente aconteceu com você, você achou um problema para uma solução para o problema. Eu acho que essa cortesia profissional é sempre bem-vinda, e isso não atrapalha muito, não. Acho que o paradigma do pessoal que fala, eu não vou ajudar aquele cara porque isso vai me atrapalhar futuramente. Eu acho que esse paradigma tem que ser muito quebrado, porque tem muita concorrência, sim. Porém, quando você ajuda um amigo, você não está se ajudando somente ele, mas sim no seu aprendizado. Karen, quer fazer alguma consideração? Eu achei muito legal a fala do Felipe, porque a parceria é muito legal, é muito importante. Eu percebi que ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, é muito importante você ter parceria. Às vezes você abrir mão de alguma coisa para abrir mão, às vezes, de ganhar num ponto para você poder dividir com algum colega, tipo, trabalhar com algum colega e assim vocês conseguirem ter mais clientes. Então, acho a parceria muito importante. E, galera, quando vocês saem da faculdade, não sei, bom, não sei como vai ser a experiência de vocês, mas eu acho que a gente fica um pouco assustado, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Como vai ser agora? Que lugar, para onde que eu vou? Mas eu só digo, só vai com medo mesmo, corre atrás. Eu tem coisa que eu não sei, eu ligo para todo mundo, eu ligo para Energisa, eu ligo para distribuidor, eu ligo para outros engenheiros, eu ligo para todo mundo. E então liga para pessoal, pergunta, faz parceria, mas se vira de algum jeito, corre atrás. Isso aí. Gustavo, tem alguma consideração? Eu tenho parte do que o Zeferino falou, parte do que a Karen falou. Começar com o que a Karen falou, que realmente, gente, não tenha medo, não. Pior coisa possível de se fazer na sua vida é se paralisar pelo medo, né, ficar inerte. Essa é a pior coisa que qualquer um pode fazer. E ainda nessa questão de conversa, pede ajuda, fala, tenha cortesia profissional, acredito que isso falta tanto. Aí vou ser bem explícito no que eu vou falar. Elétrica tem que ser para engenheiro eletricista. Então, na minha opinião, engenheiro civil, arquiteto, não devia assinar projeto de elétrica, mas eles assinam. Eles conquistaram esse direito pela falta de união da classe do engenheiro eletricista. Então, a nossa classe ela é muito desunida e o resultado é isso. Entendeu? A gente tinha que ter muito mais exclusividades da nossa profissão que a gente não tem. Eu acho isso um absurdo. Mas falta essa união da classe, realmente. Começa assim, acaba lá em cima conquistando objetivos maiores. Karen, vi que você ativou o áudio, quer falar? Pode dar seguimento. Tá. Lucas, quer fazer alguma consideração?
Eu vou ali na mesma linha do Zeferino, reforçar que o compartilhamento de informação entre profissionais da área é essencial. Inclusive, o Zeferino, a gente está sempre trocando algum conhecimento com os outros colegas também, já formados, que trabalham em outras empresas. Eu acho que não tem problema nenhum você sempre estar ajudando seu colega. Você pode pensar, mas ele é meu concorrente, não sei o quê. Não, não é assim, sabe? Cada um tem espaço para todo mundo. Então, cada vez mais a gente tem que estar unido. E é isso, a mensagem, inclusive, falando em nome da Solariza aí, se alguém tiver um dia alguma dúvida em fotovoltaico, alguma coisa assim, a gente fica sempre à disposição. Bacana. Teve até um anúncio aqui, parece que vai ter um estágio aqui de uma empresa, o Michael mandou. Michael, manda ali para a Wislaine, ela mandou o telefone dela. Gostaria então de agradecer mais uma vez vocês, pessoal. Muito obrigado por participarem desse evento. Em nome dos acadêmicos, eu agradeço, e também em nome do pessoal do capítulo estudantil e 3E PELS UFMS. Estamos aqui então encerrando a Semana Fotovoltaica, primeira semana da UFMS, tratando exclusivamente desse tema. As palestras vão estar disponíveis no canal da PELS no YouTube. Podem seguir lá, também tem a página do Instagram, onde a gente vai estar divulgando. E, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer aos companheiros aqui do capítulo também, o Thiago, o Slane, que estavam encabeçando a organização junto comigo, o pessoal da transmissão, o pessoal que fez os banners e o pessoal que se comunicou com os palestrantes também. Muito obrigado a todos e dou por encerrado aqui esse evento. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.